Você deve lembrar que ainda há pouco eu falei sobre função de primeiro grau, função polinomial de primeiro grau, falei de função afim, e aí eu separei em alguns casos até agora, e eu falei que o caso do b ser igual a zero tinha nome especial. Pois é chamado de função linear. Só esse nomezinho, ou só essa característica do b ser igual a zero, é que pode ser chamada de função linear. Então, uma função é linear quando ela é da forma f de x igual a ax. Então, qualquer função da forma f de x igual a ax é chamada de função linear. Você deve se lembrar que o b, quando era positivo, o gráfico interceptava o eixo y, ou o gráfico da função, interceptava o eixo y acima do eixo x. Quando o b era negativo, o gráfico da função interceptava o eixo x, o eixo y, abaixo do eixo x. Então, quando o b é zero, como nesse caso de fato é, eu posso até dizer que é uma função da forma f de x igual a x mais b, mas com b igual a zero. Nesse caso específico aqui, você pode dizer que a função afim, ela tem essa cara de ser f de x igual a ax, posso até deixar o b igual a zero aqui para você lembrar, e você não pode esquecer também que o a tem que ser diferente de zero. Ah, mas e se o a for igual a zero? Função constante. Nesse caso aqui, é o próprio eixo x, caso o a seja zero também. Essa função linear, ela tem por característica, então, interceptar os eixos coordenados na origem. Aqui, para A positivo, interceptou aqui no 0, 0. Então, esse daqui é um f de x igual a ax com A positivo. Eixo x e eixo y. E da mesma forma, um pouquinho mais para cá, eu vou ter um f de x igual a x, só que nesse caso aqui, com A negativo. Nada de muito especial até aí. E, na verdade, não tem muita coisa especial aí. Gráficos de função linear geralmente aparecem quando, por exemplo, em física, já que eu citei física no caso anterior, vou citar física agora de novo. Suponha, então, que um móvel parta da origem no tempo igual a zero. Bom, se o gráfico é de S por t, de espaço por tempo, e ele partiu da origem no tempo igual a zero, se o movimento representar uma reta, necessariamente, essa reta representa uma função linear. Aí você fala, como é que eu sei se vai representar uma reta ou não? Lembra das funções horárias? Lembra das relações entre S e t? Aí você fala, tá, mas sempre vai ser uma reta? Não, depende do tipo de movimento. Se o movimento for uniforme, sim, vai representar uma reta. Agora, se o movimento for uniformemente variado, aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque no movimento uniformemente variado, a função horária do espaço é quadrática, que vem na nossa próxima aula ainda. Então, essa é a característica, ou essas são as características de uma função linear. Entre as funções lineares, eu tenho uma função especial. Essa função especial é chamada de função identidade. A função identidade, se você já viu matrizes, talvez seja mais confortável lembrar do que a matriz identidade fazia na multiplicação. Tipo, nada. A matriz identidade representa quase nada na multiplicação. A existência dela é importante, mas multiplicar pela identidade não modifica a matriz de forma alguma. Então, em particular, a função identidade tem a mesma característica, só que eu não tenho uma ferramenta como uma matriz. O que eu tenho aqui é um número. Eu tenho um f de x e eu não posso modificar alguma coisa. Se eu só tenho um elemento e eu não posso modificar alguma coisa,
A única coisa que eu tenho para modificar, o que eu poderia modificar, seria o próprio elemento. Se eu não quero modificá-lo, f de x é igual a x. É a mesma coisa que eu tinha no anterior, só que agora eu cravo o valor de a. Aqui o valor de a é 1. Essa função identidade, ela não é assim tão aplicável, mas como ela tem nome, todo tipo de função que tem nome, claro, ela tem algumas aplicações, mas como toda função que tem nome, é extremamente importante saber o significado dela, porque no caso de um vestibular, numa prova de concurso público ou até mesmo na sua prova em sala de aula, talvez não seja dada a função, seja dado o nome da função. E a partir do nome da função, é seu dever identificar a característica principal da função e saber qual é o gráfico, de que forma que ela se comporta e tudo mais. Como você acha que é o gráfico disso daqui? Bom, que é crescente, natural. Por que eu sei que é crescente? Porque o meu A, que não aparece aqui, ele forçosamente é 1. Se o A é 1 positivo, a reta é crescente. O que mais que eu sei? Eu sei que é uma função linear. Se é uma função linear, então passa na origem. Tenta compor o gráfico da maneira como você aprendeu lá nos primórdios fazendo o produto cartesiano. Você teria o 1 ligado no 1, o 2 ligado no 2, o 3 ligado no 3, o menos 1 ligado no menos 1 e assim por diante. E o meu gráfico teria essa cara aqui. Então esse é o gráfico da função f de x igual a x. Se você está no primeiro ano, parou por aqui. Se você está no terceiro ano, essa reta aqui tem até nome, ela é chamada de bissetor dos quadrantes ímpares. Então, lembrando, se você está no terceiro, até no segundo ano, acredito que você vai entender, vai identificar isso. Quando você tem os eixos coordenados dispostos dessa maneira, esse cara aqui, esse pedaço, esse setor, esse pedaço daqui para lá, é chamado de primeiro quadrante. Costumeiramente, nós abreviamos como 1Q. Esse quadrante do lado de cá é o segundo quadrante. Esse quadrante aqui é o terceiro quadrante e esse cara aqui é o quarto quadrante. Então, eu tenho os 4 quadrantes bem representados aqui. Essa reta aqui divide esses quadrantes 1 e 3 exatamente ao meio. Você fala, como que eu sei que é exatamente ao meio? Usa como referência esse triângulo aqui, ó. Aqui, referência 1 e 2, referência 1 e 2. Se você observar esse triângulo aqui, esse triângulo tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, óbvio, afinal de contas, o pontilhado era paralelo ao eixo Y, aqui é o eixo X. Se o eixo Y é perpendicular ao eixo X, a reta tem, ou esse ângulo aqui tem 90 graus. Além disso, esse tamanho aqui reconhecidamente vale 2. E esse tamanho reconhecidamente vale 2. Se aqui vale 2 e aqui vale 2, esse triângulo é isósceles. Se esse triângulo é isósceles, esse lado é igual a esse, necessariamente esse ângulo aqui é igual a esse. Como eu já tenho um ângulo de 90 graus aqui, e dentro do triângulo a soma tem que ser 180, e eu já tenho que esses dois ângulos são iguais, necessariamente dois números iguais somados a 90 para dar 180 devem ser 45 e 45 graus. Não enxerguei isso não. Então chama de alfa e aí você escreve alfa mais 90 é igual a 180 graus. Resolve isso daqui e você vai chegar nos 45 que eu citei. Então, se aqui é 45 e esses dois eixos são perpendiculares, necessariamente o trecho superior também é 45 graus. A reta que divide o ângulo ao meio é chamada de bissetriz. Só que eu estou falando de quadrantes, eu estou bissecando dois quadrantes, eu não estou bissecando um ângulo.
Então você chama essa reta aqui de bissetor ímpar ou bissetor dos quadrantes ímpares. Essa função aqui é chamada de função que determina o bissetor ímpar. Aí você diz, eu nunca vou usar isso na vida. A hora que você estiver fazendo geometria analítica, independente se você está no terceiro ano do ensino médio ou se você está no primeiro ano da faculdade, vai aparecer o nome bissetor ímpar. E a expectativa é que você soubesse já, ou que você saiba na hora da solução, o significado de bissetor ímpar. Você tem que, ao ler bissetor ímpar, identificar f de x igual a x. Aí você fala, tá, e se eu quisesse o bissetor par, como é que eu faria? Faz da mesma forma, só que imagina que o bissetor par vai cortar aqui, ó. Aí você fala, ah, tá, então o 1 é ligado no menos 1? É. E aqui o 0 no 0? É. 1 no menos 1? É. 2 no menos 2? É. O que está acontecendo? O 2 é ligado no menos 2. O 1 é ligado no menos 1. O menos 1 é ligado no 1. O que está acontecendo? Só está trocando o sinal, não é? Então, se o bissetor ímpar tem essa cara, por curiosidade, o bissetor par só vai ter uma diferença de sinal. Então, só para constar, vou colocar aqui o bissetor par. Quando aparecer escrito bissetor par, você vai ter que saber que é a reta f de x igual a menos x. Isso tudo que foi dito até agora serve só para identificar as funções lineares. Dentro das funções lineares, que são as funções que passam pela origem, nós destacamos a função identidade. E dependendo da aplicação que você vai ter, essa função identidade pode ser chamada também de bissetor ímpar. Por curiosidade, bissetor par só troca o sinal, ok? Vamos resolver um exercício de função de primeiro grau e eu acredito que esse exercício aqui seja resolvido, sendo resolvido de mais de uma forma, talvez te dê um ânimo para estudar matemática. É um problema que fala sobre variação de temperatura, é um problema que discute um pouquinho o termômetro. Eu vou limpar o quadro, já você lê o exercício comigo. O exercício eu escrevi aqui, é da Federal do Mato Grosso do Sul. Não é um exercício necessariamente de uma prova de matemática. Poderia ser uma prova de física discutindo termometria, poderia ser uma prova de química, dependendo do que ele precisa no exercício. Então, é uma questão que pode ser usada para matemática, para química, para física. Acompanha comigo. Em um termômetro de mercúrio, a temperatura é uma função afim da altura do mercúrio. Então, a função é em relação à altura do mercúrio. Sabendo que as temperaturas 0 graus Celsius e 100 graus Celsius correspondem respectivamente às alturas 20 ml e 270 ml do mercúrio, então a temperatura correspondente a 112,5 ml é, se você fosse chutar, para começar eu não acho muito saudável chutar por conta da proximidade dos resultados. 36, 37, 37,5, 38, 40 está um pouco distoante aqui, talvez seja a resposta, mas os valores são muito próximos. Então um palpite aqui poderia botar tudo a perder. Eu vou anotar as informações mais importantes. Eu sei que em 0 graus Celsius, a altura correspondente ao mercúrio é de 20 ml. 20 ml. Vou colocar em minúscula mesmo. Com 100 graus Celsius, a temperatura é 270 ml. Então, 100 graus Celsius, a temperatura é 270 ml. E eu quero saber para 112,5 ml qual é a temperatura. Eu vou empurrar o quadro virtualmente, sentiu? Agora fica só em mim. Com essas informações aqui, o que você faz? Nada. Não vem dizendo que você entendeu que é uma função ou que tem proporção, porque falta uma informação aqui que apareceu no exercício, apareceu por extenso
e eu li rapidamente e ignorei. Com essas informações aqui, não adianta você tentar uma mágica e falar, ah, a resposta é tal. No nosso quadro aqui, um trecho foi meio que passado batido. Em um termômetro de mercúrio, a temperatura é uma função afim da altura. Se é uma função afim, ela representa uma função polinomial de primeiro grau. Agora sim, que eu sei o que é uma função afim, agora eu posso dizer que essa função afim é representada da forma f de x igual a ax mais b. Ah, mas eu quero usar a temperatura, eu quero usar T para identificar a temperatura, quero usar H para identificar a altura do mercúrio. Você usa do jeito que você achar melhor, mais conveniente. Eu vou pelo modo padrão. A partir dessas informações aqui, nós vamos tentar entender o que acontece com essa função. Então vem comigo aqui, vou empurrando o exercício para lá e a gente vai resolvendo aqui. Primeiro modo. É o modo que veio à sua cabeça no primeiro momento. Eu escolho quem é x e quem é y. Lembre-se que ele falou que a altura é função da temperatura. Vou puxar de volta. A temperatura é uma função da altura. Se a temperatura é uma função da altura, a temperatura está em função da altura. Se a temperatura está em função da altura, a temperatura depende da altura. Quer reescrever? Temperatura em função da altura é igual a AH mais B. Lembre-se que o A é o coeficiente angular, o B é o coeficiente linear e que o X e o H representam a mesma coisa. O T e a função representam a mesma coisa. A temperatura está em função da altura. No primeiro modo, então, eu olho que a temperatura 0 graus corresponde a 20 ml. Então, a altura igual a 20 ml corresponde a uma temperatura igual a 0 graus Celsius. E o que eu faço com isso? Eu sei que a equação T de H é igual a AH mais B. A temperatura foi dada, 0. O H, a altura do mercúrio é dada também, 20 mais B. Só dando uma mexidinha aqui, você fica com 20A mais B igual a 0. Segura essa equação por enquanto. Eu vou usá-la daqui a pouquinho de novo. A segunda situação diz que, para uma altura de 270 ml, eu tenho 100 graus Celsius. Então, a altura correspondente a 270 ml tem como correspondente a temperatura igual a 100 graus Celsius. Mais uma vez, temperatura em função da altura é igual a AH mais B. Temperatura é 100 graus Celsius. Vou omitir o grau. A vezes a altura 270 mais B. Segura essa equação aqui também. Eu vou copiar essas duas equações ali no ladinho e nós vamos resolver esse sistema de equações. É simples resolver. Vou copiar essa e depois essa. Não se perca aí, vem junto comigo. Empurrando o nosso exercício. 270A mais B é igual a 100. E a primeira, 20A mais B é igual a 0. Resolva do jeito que você acha mais confortável. Eu vou resolver por comparação. O que é resolver por comparação? Eu posso subtrair uma da outra ou observar o que tem de diferente entre as duas. Aqui, dos As, eu tenho 270 As aqui e aqui eu tenho 20 As. O que tem de diferente são 250 As. B e B eu não tenho diferença nenhuma. Ou se você falar sobre subtração, já era. E aqui eu tenho 100 de diferença. Então, 250A é igual a 100. Assim, o meu A vai ser
100 dividido por 250, 10 dividido por 25, 2 dividido por 5, 0,4. Melhorou a cara da minha função. Agora, a função que antes era t de h igual a AH mais B, agora t de h é 0,4h mais B. Falta achar o B. Como eu acho o B? Substitui em qualquer uma das equações anteriores. Eu vou substituir nessa daqui, primeiro, porque os números que ela envolve são menores, e segundo, porque tem esse zero aqui, que é um coringa pra gente. Então eu tenho lá 20A mais B é igual a zero. Como A é 0,4, 20 vezes 0,4 mais B é igual a zero. 20 vezes 0,4 dá 8, mais B é igual a zero. Daqui eu arranco que o meu B é menos 8. Tá lá. Meu A é 0,4 e o meu B é menos 8. E agora você substitui na função que você tinha anteriormente. O que você tinha anteriormente era t de h igual a AH mais B. T de h agora será dado por A. Acabei de achar 0,4. Mais o B, acabei de achar menos 8. T de h é igual a 0,4h mais menos 8, fica 0,4h menos 8. Essa é a minha função. O que o meu problema queria? Volta aqui, problema. Vem cá. Eu já relacionei de maneira afim. Relacionei a temperatura 0 graus a 20 ml. Ah, por que me garante que de 0 é 20 e 100 é 270? E se eu fizesse trocado? Respectivamente, é na mesma ordem. Então, de 0 para 20, de 100 para 270, relacionei. O que eu consegui com esses caras? Consegui A e B. Consegui esses dois caras aqui. Agora, o que ele quer saber é a temperatura correspondente a isso daqui. Aí eu vou usar o meu H ali, correspondente a 12,5 ml, e eu vou substituir na expressão que eu acabei de achar. Então, 112,5 vai no lugar de H. 112,5. No lugar de H, 112,5. Então, 0,4 vezes 112,5 menos 8. 0,4 vezes 112,5, faz a continha lá no cantinho, 112,5. Vou multiplicar só por 4 e depois eu lembro de tirar uma casinha, tá? Multipliquei por 4, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, 4, 5, 4. Aqui eu já perco uma casa por conta disso, aqui eu perco mais uma casa por conta do 0,4 em relação a isso daqui. Então, isso daqui, feita a continha, dá 45. 45 menos o 8 que esperava ali. 45 menos 8 vai dar 37. Lembrando que eu omiti a temperatura. Eu omiti o grauzinho aqui que identificava a temperatura, mas ele existe. Então, a minha temperatura será de 37 graus Celsius. Ficou feinho aqui. Temperatura para 112,5 ml corresponde a 37 graus Celsius. 37 graus Celsius, no nosso problema, era a alternativa B. Então, marque a alternativa B, problema resolvido. Beleza? Há outro modo de resolver. Só que daí a gente deixa para resolver lá quando estiver mexendo com semelhança de triângulos. Você vai ver esse problema mais uma vez comigo ainda. Então, por enquanto, é só isso. Até a próxima.